E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, junto com a Secretaria Municipal de Saúde. Estou aqui com o nosso secretário Fabrício Simões, que vai trazer muita informação, muito conteúdo para a gente, falando sobre o Covid. Uma live hoje especial que nós teremos também a participação de várias e várias pessoas dando depoimentos. Daqui a pouquinho você já vai ficar sabendo como que vai funcionar. Reforçando aqui o parabéns aí ao Natal, que todo mundo teve maravilhoso, eu tenho certeza. Essa data tão importante, significativa para vocês. Agradecer também as pessoas que seguiram os nossos protocolos, os protocolos da saúde, de manter o afastamento social, de respeitar o uso da máscara, o álcool gel. E é isso aí, gente. Vamos começar agora. Vou passar a palavra para o nosso secretário Fabrício Simões, que vai falar um pouco sobre os dados, né, desses últimos dias, falar um pouco sobre como foi o funcionamento dos nossos equipamentos durante esse feriado de Natal e dar bastante informações para vocês. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, população de Pedro Leopoldo. Estamos aqui, continuamos firme no nosso trabalho. Passar uma atualização para vocês, também desejar um Feliz Natal, né, Daniel, para toda a população. Um Natal diferente esse ano, mas independente, foi um Natal que a gente tem que, de certa forma, comemorar até com mais carinho, né, no coração das pessoas, porque foi um ano muito pesado e eu acho que é o momento da gente fazer diversas reflexões nas nossas vidas. Mas vamos atualizar aqui de uma vez, começar falando sobre os dados, que eu acho que é importante, até para a população entender o cenário atual, né? Hoje, 26 de dezembro, no Brasil, a gente está com quase 7,5 milhões de casos acumulados, né? Uma taxa de incidência em torno de 3.544,5 por 100 mil habitantes. Eu vou reforçar que esse dado é um dado, Daniel, e população, um dado muito interessante, porque a taxa de incidência ela reflete para a gente o número de novos casos, né? E é uma taxa que você consegue equilibrar e fazer um comparativo tanto do país, como com os estados, quanto com as cidades, porque é uma taxa que equilibra e permite a comparação de forma equânime, vamos colocar assim, entre os municípios. Então o Brasil hoje está com uma taxa de incidência em torno de 3.544,5 casos por 100 mil habitantes, uma mortalidade de 90,6 por 100 mil habitantes e número de óbitos acumulados em torno de 190.488 óbitos, tá, pessoal? O estado de Minas Gerais, então, para a gente fazer um comparativo aqui, Daniel, vamos fazer um comparativo Brasil e Minas Gerais, e eu vou focar muito agora na questão da taxa de incidência, né? O Brasil está com uma taxa de incidência de 3.544 casos por 100 mil habitantes. Minas Gerais está com uma taxa de incidência em torno de 2.457 casos, então um pouco abaixo. Belo Horizonte está com uma taxa de incidência em torno de 2.425 casos, então bem próximo da taxa do estado. E Pedro Leopoldo, nesse momento, a gente tem uma taxa de incidência em torno de 2.266 casos por 100 mil habitantes. Então Pedro Leopoldo está abaixo do Brasil, de Minas Gerais e de Belo Horizonte nesse momento. Só para atualizar também, em relação à taxa de mortalidade, o Brasil nesse momento apresenta uma taxa em torno de 90,6 por 100 mil habitantes, Minas Gerais 54,6 por 100 mil habitantes, Belo Horizonte 73 por 100 mil habitantes. Então, Belo Horizonte tem uma taxa um pouco maior que a do estado, e Pedro Leopoldo está com uma taxa de 40 por 100 mil habitantes, aproximadamente quase a metade de Belo Horizonte. Então são dados importantes que a gente acompanha diariamente, justamente para que a gente tenha um controle maior das nossas ações e também dos resultados que estão sendo obtidos no nosso município. Estamos com 1.483 casos confirmados, hoje vai ter uma atualização novamente. Tivemos em torno, nesse feriado, de 21 a 22 notificações no pronto atendimento central, então até um pouco abaixo da média que a gente estava acompanhando nas últimas semanas. Nesse momento, atualizando a situação do nosso hospital municipal, nós estamos com 6 pacientes internados na ala Covid, um está em observação, né, então a gente não sabe se ele vai demandar internação ou se vai ser liberado de alta, ele está em avaliação ainda, e estamos com 5 pacientes com a necessidade de internação, que a gente já solicitou a transferência
desses pacientes. Conseguimos 2 vagas agora mais cedo, então nesse momento nós estamos com em torno de 50% da capacidade de leitos ocupados. É o que eu sempre digo para vocês, esse é um indicador que é acompanhado diariamente pela Secretaria de Saúde, é um indicador extremamente tem uma rotação muito alta, então a gente pode estar com 10 pacientes, ao mesmo tempo está com 2, está com 1, mas cabe salientar à população que essa estrutura vem dando conta de atender a população desde março, e existem planos de contingência caso essa estrutura, caso essa capacidade de leitos seja alcançada de forma sequencial, a ponto de estrangular a nossa capacidade de atendimento. E aí a gente tem ações que podem ser feitas inicialmente no próprio hospital municipal, e caso o hospital municipal não tenha condições de atender, nós temos um terceiro plano de contingência, que é acionar a nossa estrutura do novo hospital. Aproveitando, Fabrício, o gancho, na nossa live da quinta-feira, foi feita lá no PA, estávamos com o Fernando e com o Hudson, né, os diretores lá do PA, os responsáveis pelo equipamento, e nós falamos uma coisa que eu acho importante repetir, é importante a gente esclarecer, porque as pessoas que estão nos vendo agora nem sempre são as mesmas pessoas que puderam assistir. Nós falamos uma coisa muito importante sobre a estrutura do nosso novo hospital, e eu fiz uma observação que durante a semana passada houveram algumas falas, inclusive de pessoas públicas, falando que uma manchete aí de uma mídia de Pedro Leopoldo falando que ele espera os leitos do hospital, espera que o hospital abra para esses leitos. E é importante o que você falou agora sobre a questão da estrutura do PA estar atendendo essa demanda e explicar para o cidadão de Pedro Leopoldo, para que ele possa compreender que o dinheiro dele está sendo respeitado graças a essa estrutura que nós estamos utilizando. O fato do novo hospital não estar com esses leitos abertos é porque não há necessidade disso. Eu queria que você explicasse isso para o cidadão entender, porque às vezes ele acha que o hospital foi comprado de enfeite ou com algum tipo de jogada política ou eleitoral, e na verdade ele é uma estrutura que vai ser, inclusive é até bom se você falasse que é uma referência que a nossa cidade vai passar a ter a partir do momento em que tiver tudo operando, tudo certinho, mas explicar para a população que o dinheiro dele está sendo preservado e respeitado, porque colocando ele para funcionar geraria um custo, etc. e tal. Eu gostaria que você esclarecesse essa informação para a gente, falasse um pouco sobre isso. Bom, primeiro dizer à população de Pedro Leopoldo que essa nova estrutura que faz parte agora de apoio e assistência à saúde do município é uma grande conquista para a cidade. Se nós fôssemos observar e tomar decisões observando caráter político, a gente já estaria atendendo ali há muito tempo, porque do ponto de vista de visibilidade seria sensacional. Mas não é esse o comportamento que essa gestão teve. O comportamento nosso foi de muita responsabilidade com o dinheiro público. Vou dizer primeiro porque a própria negociação em relação a essa estrutura, ela foi muito interessante para o município. Acho que cabe esclarecer que tem pessoas achando, Daniel, que nós investimos dinheiro, né? Foi feito pagamento, e não tem absolutamente nada disso. A negociação gira em torno de troca de imóveis, viu, pessoal? E esses imóveis que estão sendo trocados são imóveis, muitos deles, que não eram utilizados pela prefeitura, são imóveis que estavam fechados, e que dificilmente seriam utilizados pela prefeitura. Então, essa negociação não envolveu dinheiro, envolveu troca de imóveis. Primeiro ponto importante é esse. Segundo ponto, que para você abrir uma estrutura dessa, demanda custo, tá, pessoal? A gente costuma brincar que saúde não tem preço, mas tem custo. E o custo sai do dinheiro do bolso do contribuinte. Então, a gente precisa respeitar muito o gasto desse recurso. E nós vamos fazer à medida que for necessário, como a gente fez para estruturar o Hospital Municipal Francisco Gonçalves. Então, a primeira ação da prefeitura lá em março que a gente fez, que inclusive a gente nem tinha ainda a negociação concluída, foi exatamente estruturar o Hospital Municipal para que este pudesse ser a nossa referência inicial no combate ao Covid. Importante colocar, Daniel, que a ideia de utilização desse hospital
é que ali se torne um centro integrado de atenção à saúde. Eu costumo dizer que chamar ali só de hospital é até uma ofensa ao lugar. Tamanha capacidade de atendimento que aquele espaço tem, tá, pessoal? E a nossa ideia é que a gente até gostaria, no fim do ano, de fazer a mudança dos equipamentos para lá e já começar a usar como centro integrado de atenção à saúde. Mas por conta dos números e dos dados, e por uma responsabilidade que nós temos com o cidadão, nós não vamos fazer isso num primeiro momento, porque a gente entende que possa ser necessária a utilização daquela estrutura. E se a gente levar os equipamentos para lá, isso pode atrapalhar, num primeiro momento, em relação ao atendimento do Covid, que é o nosso foco principal. Existe uma previsão, pessoal, de um pico maior agora na primeira quinzena de janeiro no estado, consequentemente na nossa cidade também. Então aquela estrutura vai estar pronta, preparada, para que possa ser utilizada caso a nova gestão assim entenda. Já vai ter um espaço que pode ser utilizado para atuação no combate ao Covid. Então, pessoal, o uso daquela estrutura é um respeito ao dinheiro do contribuinte. Nós vamos utilizar assim que for necessário, como nós estruturamos lá em cima no Hospital Municipal Francisco Gonçalves. É isso aí. Então, nós temos um equipamento que está à disposição da população de Pedro Leopoldo, está sendo priorizado para o atendimento ao paciente do Covid, que a gente não sabe ainda qual é o momento, inclusive até eu gostaria de perguntar também, Fabrício, agora sobre isso, e os novos equipamentos, os equipamentos da Prefeitura, os outros pontos da Prefeitura, no futuro irão para lá deixando de pagar aluguel, deixando de ter outros tipos de despesa. Ô Daniel, só um detalhe também importante para colocar para a população: muitos municípios e até o próprio governo do estado, eles acabaram montando estruturas de hospital de campanha e tiveram que recolher essa estrutura. Ou seja, aplicaram recurso público, porque, gente, depois que você monta, o dinheiro já foi usado, tá? O dinheiro já foi usado. O que nós tentamos fazer aqui em Pedro Leopoldo é exatamente utilizar o recurso público na hora certa. A gente poderia ter investido todo o recurso lá, poderia ter comprado vários equipamentos, poderia ter colocado médico, enfermeiro lá dentro, que até nesse momento estariam de braços cruzados. Tá? Então, assim, inclusive tem gestores respondendo por isso. Tem gestor público respondendo por que montou a estrutura e não usou. Tá? No nosso caso, nós fizemos uma negociação totalmente transparente de uma estrutura que foi adquirida inicialmente com o objetivo de dar retaguarda ao Covid e que, na sequência, vai ser utilizado como um centro integrado de atenção à saúde, que tem um projeto de utilização. Claro que é um projeto das pessoas que estão aqui hoje. A nova gestão vai ter total autonomia para utilizar da forma como bem entender. Né? Agora, que foi uma estrutura comprada com um projeto finalístico, foi. E que foi utilizado num primeiro momento como retaguarda do Covid. E que sensacional, não precisa ser desmontada, viu, gente? Todos os equipamentos que estão sendo adquiridos para essa ação vão ficar de legado para a cidade. Como eu disse até na outra live, Daniel, nós compramos, a gente chegou com 4 respiradores, nós estamos entregando com 12. Nós chegamos com 4 monitores, estamos entregando 8. 4 cardioversores que Pedro Leopoldo nunca teve. Então foi adquirida uma série de equipamentos, uma série de reestruturação foi realizada na saúde do município e que isso vai ficar como legado. Daniel, só esclarecer um dado aqui. Eu vou reforçar, algumas pessoas talvez não compreendam. A ciência que analisa os números, esses dados que eu passei para vocês aqui, pessoal, de número por 100 mil habitantes, a ciência que analisa isso chama epidemiologia, tá? Quando eu falo que são casos por 100 mil habitantes, aí as pessoas falam assim, mas Pedro Leopoldo não tem 100 mil habitantes. Tudo bem, eu estou falando em dado proporcional, porque Belo Horizonte tem muito mais de 100 mil habitantes. Então, só para as pessoas entenderem, esse dado, essa taxa de incidência, ela é sempre calculada por 100 mil habitantes, ou por 10 mil habitantes, ou por 1 milhão de habitantes. Não interessa. O que vai contar nisso aí é o número de casas decimais. Então, pouco importa se eu falo 100 mil, 10 mil, 1.000, 20 mil, aliás, 1 milhão. Essa ciência se chama epidemiologia. Quem quiser entender um pouquinho mais, chama-se taxa de incidência, ou seja, os novos casos que aparecem dentro do município. Isso chama-se epidemiologia, não é o Fabrício que inventou. Esse dado está no site do Ministério da Saúde. Pode digitar lá, painel coronavírus. Vocês vão entrar no painel interativo. É a mesma metodologia que o Ministério da Saúde utiliza.
para demonstrar o resultado e o número de novos casos dentro do nosso país. Inclusive, a referência mundial para consulta de casos de Covid, que é aquele site Our World in Data, né? E o outro, como é que chama, Fabrício? O World Meter. E o World Meter. World Meter, que exato. É um site bem legal. Exato. São um site que tem a coleta dos dados a nível internacional, e lá fala sempre por milhão de habitantes, sendo que tem países que não têm 100 mil habitantes e estão lá do mesmo jeito. Ô Fabrício, falando agora um pouco sobre os dados aqui do Covid na nossa cidade, na nossa região, como foi e como está o cenário atual? No Natal teve algum aumento, teve algum pico? Sei que você falou isso um pouco no início, mas como que nós estamos hoje em relação a outros dias? E eu queria que você aproveitasse a pergunta já para poder falar. Você falou aí que há uma expectativa de um crescimento do número de casos agora para janeiro, e aí eu já vou emendar também essa pergunta sobre a prevenção. O Réveillon está chegando aí, as pessoas tendem a encontrar e festejar. Então já fala para a gente nesses 3 temas aí, como que nós estamos, se houve algum pico, se houve alguma situação diferente, e sobre o Réveillon e a expectativa para frente. Do dia 24 de dezembro, nós tivemos em torno de 19 notificações no pronto atendimento central. Isso quer dizer que são casos confirmados? Não. São 19 pessoas suspeitas que apareceram com sintomas. No dia 25 do 12, nós tivemos 3 casos notificados. São 3 pessoas suspeitas. E hoje nós vamos fechar mais tarde para saber quantos suspeitos apareceram. Então o movimento foi normal, foi um movimento de fim de ano, sem nenhuma alteração no pronto atendimento central, que era a porta aberta, né, nesses dias. Então não houve nenhuma alteração significativa em relação à procura por atendimento médico por conta de pacientes suspeitos de Covid-19. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que nós temos que manter o alerta máximo nesse momento. Nós estamos num momento agora de confraternização, todos sabemos. Pelo que a gente pôde apurar, as pessoas tiveram um comportamento muito bacana, o número de denúncias não foi tão alto como a gente pôde acompanhar junto à guarda, junto à PM. A gente espera que no Réveillon a gente consiga manter esse nível de normalidade, de ordem na cidade. A gente sabe que é importante. Existem as regras, né? O decreto já traz todos os cuidados em relação às aglomerações, aos tipos de evento. É claro, pessoal, pessoas da mesma família que já tem um convívio diário, a gente faz parte, não tem nenhum problema. O que a gente pede exatamente é para que não haja aquela aglomeração de pessoas que não tem uma convivência muito diária, exatamente para se evitar uma propagação desenfreada do Covid-19. Tem um caso que está na mídia muito interessante, num evento que aconteceu no Rio de Janeiro, parece que do Natal, que 47 funcionários que estavam trabalhando ali naquele evento acabaram se contaminando com Covid-19 numa festa com uma aglomeração muito grande de pessoas. Então é esse tipo de situação que a gente pede à população de Pedro Leopoldo, que não aconteça, que tomem todos os devidos cuidados. 2021 está tão aí, né, gente? Para que nós vamos facilitar? Vamos tentar chegar em 2021 todo mundo bem, todo mundo tranquilo, para que a gente consiga vencer. A vacina já existem algumas notícias positivas em relação à vacina. Então a gente está vendo uma luz do fim do túnel, é importante. Então vamos ter mais um pouquinho de paciência nesse novo normal, vamos dizer assim, que é possível que a gente conviva dessa forma, fazendo as nossas atividades, tomando todas as precauções em relação ao Covid-19. É isso aí. É interessante, aqui antes da live, nós estávamos conversando com a equipe técnica e foi citado um amigo nosso, uma pessoa que é amigo em comum de todos nós, que está no CTI entubado, numa situação delicada, e foi dita a seguinte frase, né? A gente só percebe quando alguém próximo da gente é afetado, quando alguém próximo da gente é internado, passa por um momento mais crítico, ou por uma situação mais crítica com relação à doença. E é importante, gente, a gente ter muito cuidado, é muito importante. Falta pouco para a gente conseguir superar esse momento. Eu acho que nós já lutamos e passamos por tanta coisa nesses últimos 10, 12 meses, e que a gente vai
com certeza, em breve, tudo vai passar e nós poderemos voltar a ser humanos novamente, né? Porque eu acho que o que nos torna mais humanos é essa necessidade do contato, essa necessidade da gente estar presente. Vou pedir a equipe já para disponibilizar para a gente o primeiro vídeo que nós vamos rodar. Esse primeiro vídeo é da enfermeira responsável técnica do Centro de Imunização Municipal, a Sinara Araújo. Ela vai falar sobre as medidas implantadas durante os atendimentos no Centro de Imunização. Daniel, só um minutinho, antes de rodar esse vídeo. Esse foi um trabalho muito interessante feito pela nossa comunicação. Para que vocês tenham ideia, pessoal, qual é o trabalho que tem que ser feito para gerenciar a pandemia. Não é simplesmente teste, não é simplesmente atendimento no PA. Vocês vão entender agora o tamanho da rede da saúde do município e como que esse trabalho tem que ser feito em todos os cenários, né? Então nós vamos começar com a Sinara, que é uma servidora efetiva do município. Nossa referência técnica de imunização, fez um trabalho brilhante nesses 4 anos. Nos auxiliou muito na criação do Centro Municipal de Imunização. E ela vai explicar um pouco para a gente aí, vamos passar por outros servidores também, de como foi feito o trabalho em cada equipamento para que a gente pudesse passar por essa pandemia. É isso aí, tu VT aí. Meu nome é Sinara, eu sou enfermeira, referência técnica de imunização de Pedro Leopoldo. Desde o início da pandemia, né, nós redobramos, né, com toda a equipe de imunização, as orientações em relação aos cuidados com os pacientes, né, os cuidados principalmente aqui no Centro Municipal de Imunização, que a gente recebe uma quantidade grande de crianças recém-nascidas, né, então com as medidas de prevenção mesmo ao coronavírus. Todas as pessoas que vêm se vacinar, elas têm que vir, né, com máscara. A gente tem pedido apenas um acompanhante, né, no caso de crianças e pessoas idosas, para evitar a circulação maior de pessoas dentro da unidade, né. Orientamos também que se tiver qualquer sintoma gripal ou qualquer sintoma, né, do coronavírus, não compareça à unidade, tá? E não venha acompanhar ninguém também, principalmente as crianças e idosos. É isso aí. Então, seguindo aqui agora com mais uma pergunta para o Fabrício aqui, eu queria saber se todos os equipamentos e serviços da saúde passaram por adaptação nesse período do Covid e como que estão atuando nesse momento do Covid e aproveitando passar para as pessoas, explicar para as pessoas que qualquer sintoma que eles vierem a ter com Covid, que eles podem procurar todos os nossos postos de saúde, especialmente aí no horário de funcionamento, como que isso funciona, porque muita gente às vezes ainda não sabe. Se a gente for analisar desde março até agora, muitas pessoas perguntam assim, qual seria talvez o pior momento, né, da pandemia? Vamos dizer assim, é agora, foi antes, foi depois? E eu até estou fazendo essa colocação para juntar com a pergunta do Daniel, para dizer para vocês que o pior momento, sem dúvida alguma, foi o início. O início foi o pior momento, porque só para as pessoas terem uma ideia, todos nós, né, população, gestores, tivemos que aprender muitas coisas, tivemos que reciclar, tivemos que estudar muito para que a gente pudesse criar uma estratégia de atuação frente ao Covid-19. Só para vocês terem uma ideia, eu vejo às vezes as pessoas criticando a OMS, né? Olha, a OMS falou que era isso, falou que era aquilo. Gente, saúde é uma área que a gente fala que é uma área de incerteza. O que é isso? O que é uma área de incerteza? Você, cidadão, quando vai fazer uma cirurgia, você não tem que assinar um papel lá, se responsabilizando, porque você pode morrer na mesma cirurgia. Então a gente trabalha muito com evidência científica. Então existem evidências que dizem que se você fizer aquela cirurgia, 1% de chance de acontecer alguma situação que você pode, inclusive, morrer. Por isso que você assina aquele papel quando você vai fazer algum procedimento. Porque saúde não é uma área de certeza, saúde é uma área de incerteza. Então, quando qualquer profissional de saúde te indica qualquer situação, ele te indica baseado em evidência científica. A OMS, ela trabalha da mesma forma, o Ministério da Saúde trabalha da mesma forma, nós aqui trabalhamos com evidência científica. E é isso que é importante passar para a população. Lá no início da pandemia, eu me lembro que a própria OMS dizia assim, e não só a OMS, Ministério e secretarias, não precisa usar máscara. Isso lá em março. Não precisa usar máscara, não precisa usar o máscara. Passou em abril, já fizeram estudos e
por meio de evidências científicas, chegaram à conclusão que o uso da máscara é importante. E estamos nós aqui até hoje utilizando a máscara. Muito em virtude também, porque a gente sabia naquele momento que a OMS não recomendou o uso de máscaras, muito em função da escassez de máscaras que existiam no mundo. Ou seja, essas máscaras estavam sendo priorizadas para os profissionais de saúde que estavam na linha de frente, né? E naquele momento, em março, abril, a gente passou uma dificuldade muito grande, tanto do ponto de vista de equipamentos, né? Porque todo mundo queria comprar máscara, todo mundo queria comprar avental, todo mundo queria comprar respirador, então todo mundo queria se equipar ao mesmo tempo. E a gente sabe como funciona a lógica do capitalismo: quando você tem uma procura muito grande e a escassez desse material, o preço tem uma tendência a ir lá para cima. E assim foi, nós tínhamos máscaras de 10 centavos, passaram a custar R$4, né? E esse movimento está acontecendo agora também. Com essa alta que a gente teve agora recentemente, uma caixa de luva que era R$70 foi para R$110. Então esse movimento ele sempre vai acontecer à medida que a demanda for muito alta. Agora, o mais importante, né, e lá no início também uma outra dificuldade que a gente teve, Daniel, e população de Pedro Leopoldo, foi em relação ao treinamento da equipe. A gente teve que qualificar o time, né, justamente porque era algo novo. Então, isso você não faz da noite para o dia. Nós temos quase 650 trabalhadores na área da saúde. E essas pessoas precisaram ser capacitadas, precisaram ser qualificadas em relação à sua atuação na linha de frente, porque a gente precisava proteger os nossos trabalhadores primeiro, para que a gente pudesse ter condições de dar assistência adequada à população. Então, tudo isso foi feito, teve que ser feito em tempo recorde, justamente porque o número de casos passou a aumentar e a demanda também passou a pressionar as nossas unidades de saúde. Então, essas foram as principais adequações que a gente teve que fazer. Nós tivemos que, por exemplo, o Hospital Municipal criar um setor exclusivo, com 10 leitos, um setor fechado, né, um setor que não pode ter circulação de qualquer paciente. Me lembro até que no início da pandemia chegou uma denúncia de uma pessoa falando que os pacientes estavam misturados, em absoluto, né, isso nunca aconteceu. Desde que a gente atuou lá no Hospital Municipal, principalmente, a gente sempre conseguiu fazer essa separação. Inclusive, fizemos uma outra adaptação recente agora. No hospital tem uma outra ala lá, que a gente fez há pouco tempo também, exclusiva para pacientes que estão suspeitos de Covid. Então, todo esse processo, pessoal, a gente não faz do dia para a noite. E naquele momento do início, o conhecimento não era tão grande. Então, esse foi um desafio muito grande dentro do município para que a gente conseguisse montar toda essa estrutura. É importante eu ressaltar na fala do Fabrício. Nós fizemos uma live na quinta-feira, foi transmitida lá do PA, e eu recomendo que você entre aí no site, aí, deve estar embaixo aqui, em algum lugar aqui, na página da Prefeitura, a live que nós tivemos com o Fernando e com o Hudson. E a live foi lá do PA, e eles falaram muito sobre essa separação, né? As pessoas perguntam se eu for lá no PA e eu tiver com um outro problema de saúde, eu vou ficar misturado. Infelizmente, hoje, nós temos, por causa das redes sociais, uma mistura da ansiedade das pessoas com uma necessidade. Eu acho que as redes sociais, elas vieram para poder, talvez, virar um lenço de acalanto para as pessoas que se sentem ali sozinhas, né? E ali buscam atenção em redes sociais para poder levar informações falsas, informações que geram pânico, que geram desespero nas pessoas. Então, se você for ao PA, como pode assistir na outra live, o atendimento é totalmente separado, as pessoas não ficam no mesmo lugar, tá, gente? Uma coisa importante. Eu vou pedir para a nossa equipe técnica já colocar no jeito, já estamos falando agora dessa última live com o Fernando. Vou pedir para poder rodar agora o vídeo do Fernando Lanes, diretor do Hospital Municipal Francisco Gonçalves. Ele fala da estrutura da unidade adaptada para o combate ao coronavírus. Acompanhe aí com a gente. Desde o início da pandemia, nós atentamos que precisávamos de fazer algumas adequações no nosso sistema para poder estar atendendo toda a população, em que todo paciente que chega na recepção, ele é triado, né, com avaliação gripal,
né? E aí nós montamos consultórios específicos para estar atendendo esse tipo de paciente e alas específicas para esses pacientes serem atendidos aqui na unidade. O que acontece? Quando o paciente ele já é triado, ele já é direcionado para uma ala onde ele vai ser atendido por um médico exclusivo só para a Covid, não mistura com outras unidades. E os pacientes com casos leves, os médicos passam as recomendações necessárias, né, para estar fazendo o acompanhamento, o isolamento social, e os casos mais graves a gente está trazendo para dentro da unidade, onde nós criamos dentro da unidade uma ala específica, separada de qualquer outra ala do hospital, para atendimento a esses pacientes que necessitam do tratamento da Covid-19. É isso aí, gente. Aproveitando já o ensejo, eu já vou pedir para continuar aqui com o nosso vídeo com a responsável técnica da farmácia municipal, que é a Priscila Silva Santos. Ela vai fazer um alerta que a retirada de medicamentos pode ser feita por terceiros, desde que estejam todos os documentos das pessoas que apresentam sintomas relacionados ao coronavírus. Devem evitar os locais onde estarão em contato com outras pessoas. Assiste aí no vídeo e siga as orientações. Vamos lá. Inicialmente, o atendimento à pessoa, ele vem como suspeita. Positivo, normalmente, a gente pode coletar os exames a partir de 3 dias, 4 dias de sintoma. Então, a gente pede que o paciente não venha à unidade, que ele peça uma pessoa para poder estar se apresentando com a documentação pessoal dele e a documentação pessoal de quem está retirando a medicação. Essa questão das pessoas buscarem o medicamento na van ou buscarem o medicamento na lagoa, até mesmo evitando pegar medicamentos na central onde é o maior fluxo, isso é muito importante, principalmente durante esse episódio de pandemia que a gente está. Porque evita, assim, contaminação. Pessoas que estão contaminadas ou pessoas que estão com suspeita ou às vezes assintomáticos podem vir para esses locais onde vai ter maior proliferação, aglomeração de pessoas e podem se contaminar, principalmente pessoas que têm mais de 60 anos, que têm algum tipo de comorbidade. É isso, agradecer a Priscila, né, nossa gerente de assistência farmacêutica do município. E aqui a gente não pode deixar de falar para a população sobre também o programa Farmácia no Seu Bairro, né? Que foi um programa reconhecido pelo Conselho Federal de Farmácia como referência no Brasil. Teve uma matéria, teve uma pesquisa deles aqui. E é um programa que veio no momento muito bacana, né? Ele veio no momento exatamente que a nossa ideia era evitar o deslocamento das pessoas até a farmácia central ou a farmácia da Lagoa. Esse programa está funcionando, pessoal, religiosamente, conforme programação. Esse programa está funcionando muito bem, é um programa que a gente espera que tenha continuidade, porque é um programa que veio exatamente para ajudar muito a população que antes não conseguia ter acesso ao medicamento, muitas das vezes por conta de deslocamento. Eu me lembro de uma conversa que a gente teve no início da gestão com a equipe de Vera Cruz, eu me lembro disso, que o pessoal, isso ficou muito marcado para mim, dizendo exatamente que às vezes o medicamento que o paciente vinha buscar a passagem de ônibus era mais cara que o medicamento, né? Então a pessoa muitas das vezes não vinha buscar o medicamento porque não tinha condição financeira. Hoje a van vai na porta do SF, né? Ela vai até lá, a pessoa não precisa se deslocar mais. Quinta do Sumidouro, nós tivemos uma conversa com a comunidade também que foi muito bacana. A gente tinha pessoas que demoravam 4, 5 horas para poder fazer esse trajeto, né? Parece exagero, mas não é, viu, pessoal? Se a gente conversar com as pessoas de lá, vocês vão saber disso. E hoje, graças a Deus, as pessoas já têm um acesso muito mais facilitado a 1, 2 minutos da porta de casa. Então esse programa veio também muito em função do Covid-19, né? Ele veio para auxiliar e diminuir esse deslocamento das pessoas por meio de ônibus ou outro tipo de transporte, evitar aglomeração e deslocamento necessário. Então, a fala da Priscila é muito importante, porque a gente sabe o quanto que a política de assistência farmacêutica ela impacta na vida das pessoas. E eu quero aproveitar também para compartilhar um momento que para mim foi muito emocionante, Fabrício, muito emocionante mesmo. Eu estive com uma pessoa que me narrou que o pai dela necessita de medicamentos da farmácia, da prefeitura, frequentemente. Ele é o usuário frequente de medicamentos. E o pai dele, dessa pessoa, teve uma enfermidade
ele tem uma dificuldade muito grande de locomoção, né? Mas ele gosta de ser útil, né, nesse processo. E com a ida da farmácia para o bairro dele, ele é morador de Fidalgo, a emoção do pai, a satisfação do pai de poder passar por aquilo, de ter isso próximo dele, a gente vê que às vezes para a gente que não tem essa necessidade, pode parecer pouco, mas para quem precisa é muito importante, e a gente tem que reconhecer esse belíssimo trabalho, essa estratégia. O Fabrício, secretário, conseguiu trazer para Pedro Leopoldo, disponibilizar através, né, da parceria com o prefeito Cristiano Marião. Tem que agradecer muito, Fabrício, tem que agradecer mesmo, porque é muito importante, foi muito importante. Falando sobre farmácia no bairro, sobre os pontos, né, de atendimento, você falou da SF, ficou faltando na nossa última pergunta falar para o cidadão como que é a utilização da SF e como que pode ser até mais rápido e mais eficiente o atendimento no ponto de saúde próximo da casa dele, o horário de funcionamento. Porque muita gente às vezes acha, e eu até confesso que antes, até já discuti isso muito com o Fabrício, que quando eu tinha qualquer coisa, ou alguém da minha família tinha qualquer coisa, a primeira ação é IPA. Mesmo que aquilo não fosse uma emergência, mesmo que fosse uma questão simples, a tendência nossa é achar que só no PA que a gente tem atendimento. E o posto de saúde está aqui perto da sua casa, tem uma equipe médica, tem toda uma estrutura que pode te atender, facilita muito o processo para você e desafoga o PA também, que é um local para urgências e emergências. Então, podia passar para a turma aí, Fabrício, explicar um pouco sobre o horário de funcionamento, todos os bairros que já tem, como que funciona o atendimento lá. Pessoal, na atenção primária, a gente tem hoje 14 equipes de saúde da família. E essas equipes estão distribuídas, né, em toda a cidade. Nós temos equipe em Veracruz, nós temos equipe em Fidalgo, nós temos ponto de apoio em Quinta das Palmeiras, ponto de apoio em Quinta do Sumidouro. Então, toda essa estrutura de postos de saúde, ela está disponível para que o cidadão, né, sempre que achar necessário, busque informações e orientações sobre suspeitas de qualquer situação, principalmente agora relacionada ao Covid-19. Lembrando que a população do centro tem à disposição também o nosso Centro de Especialidades Médicas, né, por meio no nosso antigo PA, né, ali embaixo. Então a população da região do centro também pode utilizar o Centro de Especialidades Médicas. Então toda essa estrutura da cidade está pronta para ser utilizada pela população. Os postos de saúde têm horário de funcionamento de 7h30 da manhã até as 16h30. O Centro de Especialidades Médicas ele funciona de 7 às 19h. Obviamente, conforme as agendas das especialidades, mas o atendimento de clínica médica ele já começa a partir das 7 da manhã. Então é só o cidadão fazer um contato que ele pode agendar a consulta. E até para dizer um pouco desse trabalho também, eu já queria até, Daniel, chamar aqui um vídeo 9, que é a nossa responsável técnica, Janice, que ela vai falar um pouquinho para a gente também desse funcionamento aqui na região central do Centro de Especialidades Médicas. Eu sou Janice Diniz Batista Almeida, sou gerente da unidade Centro de Especialidades Médicas Ibrahim Issa. O que é obrigatório? A manter distanciamento e o uso de máscara e a higienização das mãos, né? Nós pedimos a quantidade de gente esperando nos corredores para cada médico está sendo diminuído para poder manter esse distanciamento, né? Então, às vezes, a gente pede para não fazer acúmulo, entrar menos pessoas, evitar trazer acompanhantes, né? Não precisa, igual vem uma pessoa consultar, trazer 2, 3 pessoas junto. Venha se preciso, se for criança ou idoso que precise de acompanhamento. Evite trazer, aumentar o número de pessoas nas unidades, ou mesmo nas ruas, em qualquer lugar. É isso aí. Eu vou pedir agora, nós temos algumas perguntas que chegaram para a gente,
E são perguntas que a gente repassa, né, com a transparência. Às vezes a gente ouve uma pergunta e acha que essa pergunta pode ser uma pergunta estranha, mas é importante. As pessoas fazem as perguntas porque escutam alguma coisa, né, na rua, ou escutam de alguém, ou das redes sociais também. E então vamos fazer. A Priscila Machado pergunta, Fabrício, se estão recusando pacientes no PA. Tem, ó. De maneira alguma, e a gente nem pode recusar paciente que se apresente no estado de urgência e emergência, viu, gente? Vamos entender aquela situação que aconteceu, nós vamos reforçar mais uma vez. Nenhum paciente que procurou o nosso hospital em caso de urgência e emergência deixou de ser atendido. Todos que procuraram, que apresentavam caso de urgência e emergência, foram atendidos e nunca podem deixar de ser atendidos. O que foi feito naquele dia foi uma atuação em relação aos casos que a gente chama aqui até de eletivos, que são casos leves, são casos que podem ser atendidos em outro momento. São o que a gente chama de ficha azul. São casos, inclusive, que têm a orientação de ser atendido nos postos de saúde. Então, o cidadão que procura o PA, e se ele for classificado como azul, existe dentro da programação e do programa do protocolo de Manchester a indicação que ele retorne para casa e procure atendimento na unidade de saúde. Então isso também já é previsto. Então o cidadão não entenda mal essa postura dos profissionais de saúde do PA, porque isso está dentro do protocolo. Por isso existe a classificação lá, azul, verde, vermelho, laranja, amarelo, as várias cores, justamente para que o nosso hospital municipal e pronto atendimento ele atenda os casos considerados como urgência e emergência. Então, todos os casos de urgência e emergência, que é o finalístico do nosso PA, nunca deixaram de ser atendidos. Quando o Fabrício se refere ao que aconteceu, ele está se referindo ao que aconteceu no domingo passado, né? Foi no domingo, né? Domingo passado lá no PA, em que foi para as redes sociais com um tom completamente diferente daquilo que se realmente apresentava, né? É importante a gente reforçar que o PA está de portas abertas para toda a população e reforça, assista a nossa live da quinta-feira, transmitida lá do PA, onde os profissionais de lá explicam, falam bastante sobre o funcionamento do PA, inclusive estava extremamente tranquilo e calmo na quinta-feira no PA, nós estávamos lá funcionando tudo perfeitamente. Eu vou pedir agora para poder chamar o próximo vídeo, que ele é da Gisele Alves, ela é a nossa coordenadora de fisioterapia. Ela vai explicar um pouco sobre quais as medidas que foram implantadas na clínica para a continuidade dos tratamentos e vai falar sobre a implantação do teleatendimento na unidade. Assiste aí. O atendimento na unidade está sendo da seguinte forma: os pacientes com sintomas gripais não são atendidos, a gente liga, pergunta se o paciente está com algum sintoma e orienta ele não vir. Todos os pacientes devem usar máscara dentro da clínica, todos os profissionais também estão tomando esse cuidado, passando álcool em gel. Após o uso dos equipamentos da clínica, todos são esterilizados com álcool 70 também. Cada paciente que vem para consulta, eles vêm no horário agendado e são atendidos nos horários para não ter aglomeração. Nós estamos pedindo que não venham acompanhantes, a não ser que seja extremamente necessário. Para entrar na clínica, só se o paciente não conseguir andar ou tiver algum problema para falar, para explicar o que ele precisa. Outra coisa também que nós estamos fazendo, os pacientes idosos ou grupo de risco, nós estamos fazendo teleatendimento, para eles não terem que vir aqui na clínica e correr o risco de aglomerações. Bom, pessoal, essas ações, né, de serviço remoto foram muito utilizadas também. A gente criou o Centro de Informações do Covid. Então, diversos pacientes também foram atendidos por teleatendimento, né, puderam tirar suas dúvidas, foram orientados. E isso auxiliou muito para que a gente conseguisse que essas pessoas não se deslocassem até os serviços de saúde de forma desnecessária. Então, todas essas ações, utilizando a tecnologia, também foram importantes para que a gente conseguisse minimizar um pouco essa situação da aglomeração, do contato físico. Porque, como eu disse anteriormente,
as ações dentro dos próprios serviços de saúde também tiveram que passar por uma qualificação. Né, a nossa vigilância em saúde também, né, com uma atuação muito importante nesse momento, com a compilação dos dados, o acompanhamento dos pacientes também por mensagens, né, por SMS, por WhatsApp. Vários pacientes foram contactados, inclusive alertando o período de isolamento, o fim do período de isolamento. Então todo esse trabalho foi feito para que a gente pudesse otimizar e orientar da melhor maneira o cidadão de Pedro Leopoldo, né, Daniel? Isso aí. É importante reforçar, né, a importância desses processos, desses procedimentos. Quero pedir, então, já para a gente rodar também agora mais um vídeo. Ele é da Tatiana Ornella. Ela é enfermeira da Estratégia da Saúde de Lagoa de Santo Antônio, SF da Lagoa, que, para os moradores da região norte, é um centro de referência para atendimento. Se precisar de qualquer coisa, ela sempre está à disposição. Tive lá 2 vezes essa semana passada agora, o atendimento rápido, pronto, o pessoal fazendo um trabalho espetacular. E ela vai relatar como é realizado o atendimento na unidade e vai alertar para os cuidados que devem ser adotados pelos usuários. Vamos lá? Roda o vídeo aí para a gente. O paciente na entrada, né, fala lá na recepção o que eles estão sentindo, se tem sintomas gripais. Se tiver sintomas gripais, aí a gente faz uma pré-triagem, né? Separa esses pacientes dos outros que estão com doenças crônicas, né? Por exemplo, aqui vem muitos pacientes que às vezes não tem muita necessidade de estar procurando a unidade. Não que a gente está desvalorizando a queixa deles, mas é muito para pedir encaminhamento, coisas que dá para dar uma ligada, pedir para a gente organizar, né? E diminuir a aglomeração aqui na unidade. Se tem que vir, a gente pede para vir de máscara, a gente coloca o álcool gel na recepção, né? E orienta não aglomerar. Se ele estiver com sintomas até 7 dias, ele é encaminhado para realizar o teste de SWAB, que é o RT-PCR. A partir do 7º dia, não dá mais para pegar esse, né, se está com vírus ou não. Aí já tem que fazer o teste rápido, que é o capilar. Gente, todos esses vídeos e vários outros vídeos falando sobre os pontos de saúde, os equipamentos de saúde, as informações, advertências sobre o Covid estão sendo disponibilizados na página da Prefeitura. Já começaram há alguns dias e serão disponibilizados também ao longo dos próximos dias, tá? Também teremos mais uma live com as últimas informações, vamos dizer, com um compilamento, de um fechamento de tudo aquilo que nós já discutimos e já falamos, tá bom, gente? Eu vou pedir já para a gente, o nosso tempo já está chegando aqui próximo do final, então nós temos aqui que fazer um fechamento. Eu gostaria de pedir o vídeo, por favor, da gerente de saúde mental das unidades Crescer e CAPS Livremente, que é a Lília Mara Dumont. Ela vai falar das medidas de prevenção implantadas durante os atendimentos nas unidades por conta da pandemia. Assiste o vídeo aí, com vocês. Meu nome é Lília Mara Dumont, sou gerente de saúde mental do município de Pedro Leopoldo. Foi modificado, que as consultas são agendadas, né? E a gente pede para o usuário chegar próximo do horário. Foi feito o distanciamento das cadeiras para eles acomodarem. E o acolhimento continua de 8 às 11 e de 1 às 16, mas diminuiu a quantidade de usuários atendidos nesse acolhimento. O que foi suspenso foi a Assembleia de Família, que é orientações em grupo dos familiares dos usuários, e a permanência dia, que foi modificada, que hoje são só pacientes pós-internação que participam das oficinas, e é no máximo 3 usuários por dia. É isso aí. Opa, desculpa, gente, o microfone estava desligado aqui. Vamos lá para mais um vídeo. Nós vamos falar agora com a médica pediatra da Clínica da Saúde da Mulher e da Criança, doutora Maria de Lourdes Costa.
carinhosamente conhecida por todos nós como Lulute. Ela vai falar sobre a importância do distanciamento social e da utilização da máscara como medidas de prevenção ao coronavírus. Vamos lá no vídeo da Lulute. Roda aí, gente. Na ciência, na medicina, até hoje, temos bons antibióticos para as bactérias, temos remédios de fungos e para os vírus são as vacinas. Muitas doenças salvaram as nossas populações através de vacina. Paralisia infantil, sarampo, coqueluche, tá certo? Tétano, tudo isso vem de vacina que nos protege. E já mataram multidões e multidões. Então, consideração com nossa vacina do coronavírus e consideração com o nosso distanciamento. Máscara, gente. A máscara impede a contaminação. Então, por isso que nas festas se contamina todo mundo. Você tira para beber, para comer, e aí acaba contaminando através da nossa fala, através do nosso toque, tá certo? Cuidem-se. Ei, gente, eu cometi um pequeno erro aqui. Eu falei que era o último vídeo, mas nós temos um vídeo aqui muito importante que eu faço questão que a gente passe também para você, cidadão de Pedro Leopoldo, que é o vídeo da Virgínia Pereira. Ela é enfermeira responsável pela Clínica da Saúde da Mulher e da Criança. Ela vai ressaltar a importância do apoio de todos os familiares durante a gestação e alerta sobre as visitas pós-parto em tempos de pandemia. Roda o vídeo aí pra gente. Estamos enfrentando uma situação que é necessário a colaboração de todos, sem faltar um, para que a gente consiga conter o avanço dessa doença. Com relação às gestantes, a gente pede um cuidado redobrado, que os familiares apoiem no distanciamento. Com relação às visitas pós-parto, né, não é um momento de aglomeração nas casas. Todo mundo fica muito curioso para ver o novo membro da família, mas a gente pede o máximo de cuidado para a proteção de todos. Essa situação que estamos enfrentando é necessário a colaboração de todos, sem faltar um, para que a gente consiga conter o avanço dessa pandemia. E tudo passa, logo voltaremos ao normal. Mas é necessário a conscientização de todos. E é isso aí, gente. Olha, agradecer muito a todos vocês. E eu quero deixar 2 recados muito importantes. Eu vou pedir até a ajuda do Fabrício. Primeiro, gente, a informação está aí, transparente, em tempo real, várias e várias vezes com vocês, trazendo tudo que se precisa saber, como, onde e quando. E ainda aberto para todas as perguntas que todos os cidadãos quiserem nos trazer para a nossa última live, ou mesmo que possamos responder através das mídias, das redes sociais da Prefeitura, através do WhatsApp, do telefone, da maneira que você quiser. É importante, eu vou bater numa tecla aqui, que a informação está aqui, a verdadeira, a real. Infelizmente, como eu falei um pouco antes, nós temos muitas pessoas que eu digo que são muito carentes, são pessoas que procuram atenção. E nessa busca exacerbada de atenção, elas perguntam para o secretário em rede social, em grupos. Eu não entendo muito bem o porquê. Inclusive, teve recentemente uma pergunta que foi feita numa rede social, destinada à Secretaria de Saúde. Eu fiz até questão, liguei para o Fabrício e perguntei: Fabrício, essa pessoa te ligou, te perguntou e você negou responder? Ele me disse: Daniel, não foi feito nenhum contato. Essa carência a gente precisa entender, mas infelizmente ela tem trago aí muitas, o que a gente chama da fake news, a notícia falsa. E a fake news não traz nada de positivo a não ser o terrorismo. Eu gostaria, Fabrício, como um profissional, uma autoridade da saúde no nosso município, profissional da saúde, há uma vida inteira dedicada à saúde, eu queria que você falasse um pouco também sobre esse tema, as consequências deles para a nossa população. Pessoal, reforçar isso que o Daniel colocou, principalmente em relação a fake news, né? A gente está vivendo um momento hoje que as pessoas estão discutindo se vão vacinar, se não vão.
movimentos anti-vacina, é uma coisa que a gente fica sem entender um pouco, né? E isso vem acontecendo muito em virtude de fake news na área da saúde. Isso impacta diretamente resultados, inclusive sanitários, né? Resultados epidemiológicos, porque as pessoas acabam, acesso à informação hoje ele é muito mais prático, mais rápido, né? Eu brinco, se você digitar dor de cabeça no Google, você vai ter ali 500 mil resultados em menos de um segundo. Então é muito fácil o acesso à informação. Mas, da mesma forma, é muito fácil também o acesso à desinformação, porque eu acho que a fake news ela desinforma o cidadão. Nós, gestores públicos, estamos aqui sob o olhar de órgãos de controle, nós temos sistemas informatizados, nós temos que preencher, nós temos que prestar conta. Então não adianta a gente chegar para vocês aqui numa live dizer uma coisa, sendo que a realidade é outra, porque a gente vai ser, de certa forma, questionado pelos órgãos de controle. Então os dados reais que existem, eles são aplicados e colocados da forma mais transparente possível, porque essa é a obrigação do gestor público. A gente tem que ser assim, nós temos que dar transparência à população do que está acontecendo. Não adianta, pessoal, sensacionalismo, gravar videozinho na porta de hospital, querer aparecer por situações que não fazem o menor sentido nesse momento. São pessoas que não têm a caneta na mão, ou quando não tiveram competência de realizar o que tinha que ser feito, e nesse momento querem direcionar ou dizer o que tem que ser feito dentro de uma cidade com a complexidade que tem em Pedro Leopoldo. Então o que nós vamos fazer é continuar trabalhando sério. Existem 650 trabalhadores da saúde, que aliás eu quero aqui parabenizar mais uma vez, porque desde março a luta foi muito grande. Quem esteve aqui dentro, do lado de cá, sabe o que aconteceu, né? Nós podemos falar, são 9 meses de trabalho incansável. Diversos trabalhadores tiveram que atrasar suas férias, né? Todo mundo teve que esperar um pouquinho mais para tranquilizar, para poder pensar primeiro na população de Pedro Leopoldo. Então pedir à população que mantenha a credibilidade que sempre teve com o nosso trabalho, com o trabalho dessa gestão, principalmente no enfrentamento ao Covid-19, porque até 31 de dezembro nós vamos reafirmar, a responsabilidade é nossa e a gente vai continuar trabalhando firme. Mais uma vez, Daniel, reforçar, desejando muito sucesso à nova gestão, né? A gente espera que a cidade avance bastante e as pessoas que conduzam a nossa cidade, que Deus abençoe todas elas, né? Que a gente possa, a gente torce por uma Pedro Leopoldo melhor. Saímos daqui com a nossa consciência tranquila, né? Que todas as ações que tiveram que ser feitas, todas as decisões que tiveram que ser tomadas, foram tomadas no momento certo. Não vamos trabalhar com engenharia de obra pronta não, que é muito fácil agora olhar para trás e falar que eu faria diferente, não. Acho que tudo que foi feito com a intenção de entregar, né, um serviço de qualidade para toda a população, dentro daquilo também que foi possível ser feito, considerando condições financeiras, orçamentárias de um país que a gente sabe quais são as suas características. Então, pessoal, agradecer vocês aí para quem deu atenção nesse sábado, dizer que nós continuamos atentos às informações em relação ao Covid. A estrutura está pronta, está sendo utilizada, tem dado conta de atender a população. E pelo amor de Deus, pessoal, nós temos muita responsabilidade com o dinheiro público, tá? Vou repetir, saúde não tem preço, mas tem custo. Então o dinheiro vai ser utilizado no momento certo, conforme dados epidemiológicos, conforme uma estrutura técnica totalmente montada pela Secretaria Municipal de Saúde, não por pressões de pessoas que talvez queiram ou acham que entendem um pouco da área que talvez não estejam respeitando o trabalho dos gestores e dos servidores públicos que aqui estão. Então, obrigado pela atenção de todos vocês. A Secretaria de Saúde está aberta, tá? Qualquer tipo de informação que for necessário, podem contar com o nosso apoio. É isso aí, gente. Mais uma vez agradecer. Eu quero parabenizar mais essa ação também feita pela comunicação da Secretaria de Saúde de Pedro Leopoldo, em parceria com a comunicação do setor de comunicação da Prefeitura, para trazer essas informações, trazer esse conteúdo. Nesse momento muito ansioso, né? Estamos agora fazendo aí, entrando para um novo ano com novas expectativas, todos muito preocupados com o Covid, muito preocupados com a saúde,
e eu acho que é um momento muito bom, é uma ação de transparência que merece os parabéns. Quero agradecer a todas as pessoas que participaram conosco, agradecer a todas as pessoas que tiveram comentários aqui na nossa live, os construtivos e os não construtivos, agradecemos a sua participação também, pois é importante que pelo menos a atenção seja dada a esse tema tão importante. Quero agradecer a equipe da MVideo que está fazendo essa transmissão aqui com a gente, extremamente profissionais, auxiliaram em todo esse processo. Agradecer mais uma vez Fabrício Simões. Pedro Leopoldo tem uma dívida com você. Pedro Leopoldo tem uma dívida com a sua equipe, com todos os servidores da saúde que nos conduziram durante os 4 anos. E mais importante ainda, nesse momento tão crítico, onde decisões sérias estiveram nas suas mãos e na mão da sua equipe, e que tiveram que ser tomadas, e que, graças a Deus, os nossos números, como reportado no início da nossa live, quem não viu, assista aí no início da nossa live, falam sobre os números atuais da pandemia. Pedro Leopoldo está abaixo de todas as médias. Eu me preocupo porque as pessoas, às vezes, acham que a pandemia não chegou a Pedro Leopoldo, pelo fato de termos conseguido ter esses números tão baixos, mas ela está aí. E nós vencemos etapas difíceis, vivemos etapas complicadíssimas nesses últimos meses. Mais uma vez, Fabrício, muito obrigado, Deus te abençoe. Sei da sua próxima nova jornada, que não será fácil, mas é graças ao seu trabalho, ao seu mérito, à sua competência, que você vai encarar essa nova jornada. Eu peço que Deus abençoe muito. Conte comigo, eu tenho certeza que você vai sempre contar com Pedro Leopoldo. Muito obrigado a todos vocês. E segunda-feira, equipe técnica, que hora que é a nossa live na segunda-feira? Às 16 horas, segunda-feira, às 16 horas, estaremos aqui fechando esse ciclo das nossas lives, mas o conteúdo continuará disponível e estaremos trabalhando até o dia 31 de dezembro, às 23h59. Compartilhe a fala do Fabrício, torcemos para que a nova administração faça um bom trabalho, pois todos somos de Pedro Leopoldo. E vou despedir não dizendo tchau, eu vou despedir dizendo até mais. Em breve nos veremos novamente, gente. Muito obrigado e até a próxima.